Olá, tudo bem com você? Então hoje a gente vai inverter um pouquinho aí a ordem. Geralmente nas terças nós trabalhamos aí algum conceito, uma videoaula mesmo, e na quinta nós trabalhamos aí a correção das questões. Então por um motivo de força maior a gente vai inverter. Eu vou trabalhar hoje com você a respeito aí das resoluções das questões. A gente vai continuar nessa série. A gente recebeu aí comentários positivos para a gente continuar falando de proteção radiológica, que é um tema bastante importante, não só para quem vai prestar concurso, mas para todo profissional da área, tanto da radiologia como todos os outros que trabalham aí diretamente com as radiações ionizantes. E aí eu escolhi este livro porque ele é um preparatório, ele tem várias questões, e é o preparatório, eu achei muito interessante as questões, até por isso que eu estou trazendo. A gente não tem isso em português nesse formato, que você precisa lá justificar todas as questões, as verdadeiras, as falsas. Acho que isso faz com que a gente trabalhe melhor os conceitos, e ele é aplicado que seria o equivalente ao Colégio Brasileiro de Radiologia, porém no Reino Unido. Então, todo médico que vai prestar aí a sua prova de título precisa resolver questões desse tipo. Então, é bem interessante por isso. E aí, por isso que a gente chamou essa série aqui de Sem Fronteiras. A gente está estudando aí questões de fora, mas que ajudam muito para vocês perceberem que não é só aqui no Brasil que isso é tão importante, e fora também. Então, vamos lá, mais uma questão aí de proteção radiológica. Bom, então o conceito aí usado no ALARP. Então, o que significa? Todo mundo conhece o ALARA. Isso acho que sem dúvida todo mundo já viu esse conceito. E aqui a gente está falando de ALARP, e eu acho interessante trazer isso para você com outro nome. Eu já vou falar qual é o que a gente usa muito aqui nos livros, nos conceitos e nas aulas. Então, o que significa esse ALARP? As low as reasonable practicable. Então, é tão baixa quanto razoavelmente praticável. Vê que ele traz a palavra prático. Então, aqui, quando a gente fala de prática, a gente está falando dos fatores de proteção radiológica. Você deve ter aprendido fatores e princípios de proteção radiológica. Então, existe uma diferença entre eles, os fatores, e aí você deve lembrar sempre da questão prática. Os fatores são aqueles que eu consigo pôr em prática no meu dia a dia. Princípios, quando a gente fala do princípio da justificação, o princípio da otimização, o princípio da limitação de dose. Então, é a parte filosófica, porém, a gente deve pensar nelas para aplicá-las no dia a dia aí da radiologia. Então, vamos lá, a prática, que são os fatores. Vamos ver se você lembra todos eles. Então, o primeiro aí, blindagem. Então, a blindagem, ela faz parte dos fatores de proteção radiológica? Isso é uma afirmativa verdadeira ou falsa? Então, se a gente pensar naqueles 3 fatores que a gente sempre aprende, a blindagem sim. Por quê? Porque a blindagem é aquela barreira que a gente interpõe entre a fonte e aquilo que a gente quer proteger. Então, a dose de radiação ela vai ser reduzida usando o material de blindagem, porém adequado. O mais adequado que a gente tem para as radiações é justamente o chumbo. Então, essa afirmativa aí é uma afirmativa verdadeira. Então, vamos à próxima. Limite de dosagem ou limite de dose também, como a gente conhece. E aí, o que você acha? Isso é um fator ou é um princípio? Então, a primeira coisa que eu preciso aí lembrar. Bom, a gente já acabou falando, o limite de dose, ele é um princípio. Então, todo indivíduo aí que trabalha com as radiações ionizantes, essas práticas, elas existem aí, elas possuem um limite. Porém, o limite de dose não é um fator, não faz parte, então, do ALARP. Então, ele faz parte dos princípios de proteção radiológica. Então, essa afirmativa é uma afirmativa falsa. Vamos à próxima. Distância. Então, a distância é aquilo que eu consigo usar na prática, sim ou não? Essa afirmativa aí é uma afirmativa verdadeira ou falsa? Então, a gente deve lembrar que a distância é um fator extremamente importante. Por quê? Porque a dose de um indivíduo, ela será reduzida com o quê? Com aquela regrinha que a gente aprende, o inverso do quadrado da distância. Então, a distância é algo que eu uso na prática. Então, isso é uma afirmativa verdadeira. Vamos para a próxima.
Otimização. Bom, a gente falou lá no início, né, dos princípios. Então, a otimização, ela não faz parte dos fatores, né? Ela é uma parte lá dos princípios da proteção radiológica. Então, aí, essa é uma afirmativa falsa. E a última, tempo. Então, você já montou lá. Eu tenho quais são os fatores? Blindagem, a gente viu, distância, e tava faltando justamente aí esse fator, que é o tempo. Então, a gente sabe que a dose aí de um indivíduo, ela vai ser reduzida com a redução do tempo de exposição. Então, quanto menor for o tempo que o indivíduo ficar próximo da fonte ou na presença dessa fonte, menor será a dose. Então, isso é proporcional. Quanto maior o tempo que ele fica exposto àquela fonte, maior vai ser a sua dose. Então, o tempo também é um fator de proteção radiológica muito importante. Então, essa afirmativa aí, ela é verdadeira. Então, para a gente finalizar, então, resumindo o que a gente viu nessa questão, você viu aí uma forma diferente de ser perguntado quais os fatores de proteção radiológica que você sempre aprende em proteção radiológica, que é tempo, distância e blindagem. Então, esses três, eles são também conhecidos como princípio ou conceito ALARP, que vai lembrar prática, que vai lembrar aquilo que a gente aplica no nosso cotidiano. Então tá aí. Então espero que você tenha gostado, revisto e também percebido como isso pode ser questionado de uma forma diferente. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!